Bom estarmos aqui nessa manhã, dando sequência à exposição que temos feito de forma compartilhada a respeito da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia então em Filipenses no capítulo 2. Filipenses então 2, dos versículos 1 ao 4. A palavra de Deus diz assim: Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. O assunto sobre o qual nós falaremos nesta manhã é um assunto que está presente em toda essa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Fato é que, em parte, esse assunto já foi mencionado em todas as exposições que nós ouvimos até aqui a respeito dessa carta. Agora, aqui no capítulo 2, desses versículos 1 ao 4, Paulo então vai enfatizar a respeito da unidade entre os irmãos, o que é possível somente mediante o exercício da humildade e da solicitude. O ensino do apóstolo Paulo, então, aqui nesses versículos, é da necessidade de uma harmonia na igreja. E essa harmonia, ela é descrita pelo apóstolo Paulo nesses versículos, ela me leva a uma reflexão a respeito do tema que eu propus para essa mensagem dessa manhã, que é a respeito da verdadeira unidade. A verdadeira unidade é a ação de Deus na igreja, ao passo que, se você tem algum outro entendimento a respeito de unidade, isso pode ser um entendimento errado que você tenha a respeito dessa palavra, de forma que a palavra unidade é um termo que foi cunhado pelo Evangelho, pela própria Bíblia, e o Evangelho então nos entrega um conceito mais detalhado a respeito dessa palavra, do que é de fato a unidade. Essa verdadeira unidade então, ela não é obra humana, ela é evidenciada então por uma ação de Deus na igreja. E qual que é o dever da igreja então? A igreja deve perseverar, evidenciando assim que Deus está de fato no seu seio. A igreja, então, ela deve perseverar em unidade. E o aperfeiçoamento, então, dessa união dos discípulos, daqueles que seguem a Cristo, eles torna conhecido ao mundo de que Deus foi quem enviou Jesus e de que Jesus, de fato, é esse enviado do Pai para nos revelar a sua glória. A palavra de Deus, em João, no capítulo 10, no versículo 23, nos diz assim: Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e amastes, como também amastes a mim. Essas são palavras de Jesus em sua oração sacerdotal, quando ele está orando pelos seus discípulos. O aperfeiçoamento então da união dos discípulos, ele revela Cristo. O aperfeiçoamento desta união é expresso então através da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Por outro lado, se nós estamos falando a respeito de unidade, e a desunião, ela é um perigo em potencial para todas as igrejas. Aliás, em se tratando de desunião, certa vez Jesus expulsava os demônios, curou enfermos, e os fariseus começaram a dizer entre si que ele fazia aquilo por intermédio dos príncipes dos demônios. E Jesus então, lá em Mateus no capítulo 12, versículo 25, ele nos diz que todo reino dividido contra si ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si não subsistirá. Uma igreja dividida, uma igreja cheia de brigas,
é uma igreja espiritualmente fraca e, portanto, ela oferece pouca ou nenhuma ameaça para as obras do diabo, além de oferecer pouco ou nenhum poder para o avanço do Evangelho de Cristo. O esforço para manter ou para restaurar a unidade de uma igreja é considerado um desafio constante para os líderes e talvez seja um dos maiores desafios que um líder pode enfrentar à frente de uma congregação. John MacArthur vai dizer que quando as pessoas encaram de maneira séria a palavra de Deus, é esse o perigo que vai incorrer sobre a igreja, porque o Evangelho é que motiva a igreja, e quanto maior essa motivação, maior é o perigo de colisão que pode haver. E é a respeito deste perigo, então, que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses com o objetivo de alertá-los. A preocupação de Paulo expressa aqui nesses versículos não é basicamente com ideias ou doutrinas ou práticas que são claramente antibíblicas. A preocupação de Paulo aqui são com rusgas, pequenos desentendimentos que podem haver dentro da igreja, que podem aos poucos minar o avanço daquela igreja, que podem aos poucos minar o avanço da pregação do Evangelho. Nós não devemos jamais comprometer os princípios ou as doutrinas bíblicas, mas o fato de nós agirmos com humildade, ele não jamais será um motivo considerado como fraqueza, mas é uma forma de manifestar uma força espiritual que emana de Deus para nós, para o avanço do Evangelho. É, portanto, um sinal de maturidade, um sinal de amor que honra a Deus e que promove e preserva essa unidade na igreja. Ao lermos Romanos no capítulo 14, nós vemos lá que Paulo fala dessas questões secundárias que existem, que não podem jamais gerar divisão na igreja. O fato de você crer que alguma coisa pode se comer e outro crer que aquilo não pode se comer, não pode gerar divisão. No versículo 17 dessa carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, ele diz que o reino de Deus não é constituído de comida nem bebida, mas de justiça, de paz e alegria no Espírito Santo. Então, perseverar na unidade na igreja deve ser algo a ser desejado pelos cristãos. E isso é uma motivação que não vem de nós, isso deve ser motivado pelo Espírito Santo, nos capacitando, nos unindo de alma e mente. Algo então que parte de dentro para fora, e não o contrário, não é algo que parte de fora para dentro, é algo que deve ser desejado internamente pela igreja. John MacArthur faz a seguinte alegoria para interpretar essa ideia. Ele diz que se nós pegarmos um saco cheio de bolinhas de gude, essas bolinhas ali no interior desse saquinho vão denotar uma certa unidade, elas estão unidas. Por mais que elas se esfreguem umas às outras, soltem até pó ou até lascas, elas estão visivelmente unidas umas às outras. Mas ao passo que essa camada externa, esse saquinho se rompe, essas bolinhas se espalham pelo chão e ganham direções diversas e já não há mais aquela unidade que elas denotavam ter dentro daquele saquinho. Em contrapartida, se nós pegarmos um ímã e aproximarmos deste ímã pequenas fagulhas de ferro, por mais que essas fagulhas se esfreguem umas às outras, elas cada vez mais vão se tornando parecido com o ímã. Não sei se você já teve essa experiência de pegar um ímã e aproximar o ferro dele, mas à medida que você esfrega o ferro neste ímã, ele vai ganhando a capacidade que aquele ímã tem. E se você aproximar aquela fagulha de ferro de outro ferro, ela vai atrair também o ferro do qual você aproximou. E aí John MacArthur vai dizer que, da mesma forma, os cristãos, ainda que sejam separadas por circunstâncias adversas,
existe uma força, uma atração que os mantém unidos. E essa força é o Espírito Santo de Deus trabalhando em nós, é o Espírito Santo de Deus atuando na igreja. Paulo, ele já inicia uma ideia de preocupação a respeito da unidade no capítulo 1, onde Paulo vai encorajar então os cristãos a andarem em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé no Evangelho. Aliás, esse era um desejo que estava presente no coração do apóstolo. Ele desejava ouvir a respeito dos filipenses, que eles estavam combatendo juntos na fé em Cristo. Então Paulo termina esse capítulo 1 falando a respeito da necessidade de uma coragem que deveria movê-los em face da perseguição. Alguns estudiosos vão dizer que já havia um problema presente na igreja. Fato é que no capítulo 4 Paulo vai mencionar Síndique e Evódica, dizendo que elas deveriam ter o mesmo pensamento, pensar concordemente diante do Senhor. Mas há também uma ideia de que Paulo estivesse escrevendo com o objetivo de alertar essa igreja, que era tão amada do apóstolo, essa igreja que participava com ele, que possuía tantas qualidades, com o objetivo de alertá-los para que esses perigos não pudessem penetrar no seio da igreja. O fato é que Paulo já estava familiarizado com este assunto a respeito da unidade. Tanto é que todas as cartas do apóstolo Paulo, se nós formos ler, ele sempre vai fazer menção a respeito deste assunto. Então aqui nos versículos 1 ao 4 do capítulo 2, trazer a nós então, talvez o ensinamento mais conciso e mais prático a respeito de unidade que você possa encontrar no Novo Testamento. Diante desses versículos que nós lemos, nós podemos fazer então a seguinte pergunta: qual que é a centralidade dessa verdadeira unidade? Qual que é o motor que nos impulsiona para essa verdadeira unidade? O primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui com vocês então, no versículo 1, é a respeito do que motiva esta verdadeira unidade. A palavra diz assim: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão. Como eu disse anteriormente, no versículo 27 do capítulo 1, Paulo já havia dito para os filipenses viverem de modo digno do Evangelho. E agora aqui então nós estamos diante do ensinamento de Paulo para que eles possam viver em unidade. E nesse versículo 1, não sei, a sua tradução aí pode trazer repetida vezes a palavrinha se. Nessa versão que nós lemos, ela aparece ali uma única vez, mas geralmente em outras versões ela aparece 4 vezes. E essa expressão ela não quer dizer que o apóstolo Paulo aqui estava colocando em alguma condição de dúvida. O que parece que Paulo estava querendo trazer para os filipenses aqui é uma indicação, um incentivo para que eles pudessem olhar para o alvo, olhar para Cristo. Mas aqui neste versículo também há algumas outras expressões que nos faz atentarmos para o motor dessa verdadeira unidade, onde as 3 primeiras, exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão do Espírito, formulam uma estrutura completa a respeito dessa verdadeira unidade. E as 2 últimas, profundo afeto e sentimento de compaixão, mostra o que resulta dessa estrutura completa. Acontece que ambos os princípios devem motivar o crente. O crente deve desejar e buscar ativamente a unidade. Paulo então não está aqui falando de abstrações teológicas, mas ele está falando aqui de relações que devem haver entre os cristãos. Primeira expressão que Paulo traz aqui então para a gente é a exortação em Cristo. Essa palavra aqui ela oferece um conforto. O fato de nós estarmos unidos a Cristo nos traz um encorajamento. Esse fato de nós estarmos unidos a Cristo é o que nos traz forças. A palavra de Deus em Romanos, no capítulo 8, nos diz que nada há de se comparar com a glória que há de ser revelada em nós
no mundo por vir. Então, o que Paulo quer nos dizer através dessa palavra, exortação em Cristo, é que há um incentivo para aqueles que estão em Cristo. Eles são assistidos, então, de certa forma, por Cristo e recebem da parte de Cristo, então, o conselho, o conforto, a exortação necessária para que eles possam seguir. Uma segunda realidade que é descrita aqui pelo apóstolo Paulo é a consolação de amor. Ele está falando aqui então a respeito de consolação de amor. O que significa isso? É bem semelhante à primeira. A consolação de amor, ela está bem atrelada à exortação em Cristo. É também de fato um encorajamento por parte do apóstolo para que aqueles que estão em Cristo, para que os filipenses pudessem então entender que era Deus de fato que iria mover através do seu amor, consolando o coração dessa igreja para que eles pudessem perseverar em unidade diante do Senhor. A terceira realidade descrita pelo apóstolo Paulo aqui, que nos motiva também a esta unidade, é a comunhão do Espírito. Não diferente também é um incentivo por parte do apóstolo Paulo, e aqui um incentivo a uma parceria de forma mútua, porque é o Espírito de Deus que opera em nós, é o Espírito de Deus que nos ajuda. A palavra de Deus lá em Romanos, capítulo que já foi citado aqui, nos diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós, mesmo quando nós não sabemos o que pedir, é Ele que age em nosso favor. Ainda em Efésios, no capítulo 1, versículos 13 e 14, a palavra de Deus nos diz também que este Espírito é o que é posto sobre o cristão, sobre a igreja, como um selo que garante a herança eterna dos crentes. E a palavra de Deus lá em Efésios, então, no capítulo 1, versículos 13 e 14, diz que nele também, vocês depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa, o Espírito que é penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Esse Espírito também, ele é para nós uma fonte de poder espiritual, como descrito em Atos, no capítulo 1, versículo 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Além de distribuir os dons espirituais necessários para que a igreja possa prosseguir em unidade, como é descrito em 1 Coríntios, além de distribuir também o fruto do Espírito, como é descrito em Gálatas. Por fim, o resultado dessa realidade que nos move resulta em profundo afeto e sentimento de compaixão, que são qualidades que caracterizam Cristo. E lá no centro de nós devemos ser motivados pelo carinho entre nós como irmãos. Se Deus é Pai de misericórdia, os crentes devem revelar isso. A misericórdia também uns para com os outros. Colossenses, no capítulo 3, versículo 12, a palavra de Deus nos diz assim: portanto, como eleitos de Deus, somos santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Já no versículo 2 dessa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, Paulo faz uma súplica pessoal. O versículo 2 diz assim: então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Recompensar o servo fiel do Senhor é uma atitude que todos os crentes devem ter. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 7, ele vai dizer que se nós atentarmos para a vida daqueles que pregaram a palavra de Deus e observarmos o êxito da carreira deles, nós devemos imitar-lhes a fé. E lá no versículo 17 deste mesmo capítulo, o escritor vai ordenar: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois eles zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Acontece que o que foi mencionado então pelo apóstolo Paulo no versículo 1 é uma realidade que deve ser seguida por nós, assim como Paulo estava instruindo os filipenses.
E agora então, o agir de acordo com aquilo que foi mencionado no versículo 1 deve ser uma realidade expressa na vida dos filipenses. Certa vez eu ouvi um professor dizer em sala de aula, creio que o pastor Ricardo estava presente também nessa ocasião, e o professor disse assim: o que você é soa tão alto que eu mal consigo ouvir o que você está dizendo. Repito, o que você é soa tão alto que eu mal consigo ouvir o que você está dizendo. Então, as atitudes que Paulo descreveu no início, no primeiro versículo, elas devem ser agora manifestas na vida daqueles que seguem a Cristo. De que forma? Paulo coloca, pensando a mesma coisa. Paulo, ao falar aqui de pensar a mesma coisa, ele não está falando a respeito de doutrinas ou de padrões morais. O que Paulo está querendo dizer aqui é que isso significa perseguir ativamente essa unidade para poder alcançar uma compreensão comum a respeito da verdadeira unidade que emana de Deus para nós. Tanto é que no versículo 5 desta carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, aqui no capítulo 2, Paulo vai dizer: tende em vós o mesmo modo de pensar que houve também em Cristo Jesus. Paulo então está falando aqui a respeito de um andar não segundo a carne, mas de um andar segundo o Espírito Santo, segundo a atuação do Espírito em nós. Acontece que os conflitos na igreja, eles surgem quando os pensamentos não estão firmados nas coisas celestes, os pensamentos estão firmados nas coisas terrenas. Quando nós agirmos impulsionados pelo Espírito, quando a nossa visão está no reino, esses conflitos dentro da igreja eles são minados. Uma outra forma então de nós revelarmos Cristo ao mundo é tendo o mesmo amor. E para ter o mesmo amor, Paulo coloca aqui como ser dedicado ao amor fraternal. E ser dedicado ao amor fraternal é nós darmos preferência uns aos outros em honra. Isso inclui o desejo de nós servirmos uns aos outros e de contribuirmos ativamente para as necessidades que o nosso irmão também possa ter. Paulo ele fala aqui de uma vontade e não de preferências ou de atração. Isso aqui está baseado não em uma escolha intencional, mas é uma escolha consciente a respeito do seu próximo. Em 1 João, no capítulo 3, no versículo 14, a palavra de Deus diz que nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Ainda aqui nesse versículo 2, uma outra expressão que nós podemos destacar aqui nessa fala de Paulo a respeito dessas atitudes que podem revelar a Cristo é o fato de nós andarmos unidos em alma. Essa aqui é uma terceira marca dessa unidade, então, espiritual. Unidos de alma está intrinsecamente relacionado a ter a mesma mente, o mesmo amor, a mesma forma de pensar. E não permitir que diferenças insignificantes, como eu coloquei aqui, que o apóstolo Paulo descreve lá em Romanos, como o fato do que se pode ou que se não pode comer, venham causar problemas graves ou divisões dentro da igreja. Para sermos unidos de alma, então, nós devemos viver em uma harmonia altruísta, de forma que nós devemos olhar, então, sempre para a necessidade do nosso irmão. Por definição, então, isso exclui a ambição pessoal, isso exclui o egoísmo, isso exclui a inveja, o ciúme e outros inúmeros desejos malignos que possam brotar dentro do nosso coração. Uma outra expressão ainda que Paulo faz destaque aqui é a respeito do mesmo sentimento, que é o que ele vai falar a respeito de Cristo, tendo de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Poderia ser melhor traduzido aqui, de repente, por pensamento. Tem de vós o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus. Isso aqui expressa uma marca dessa unidade espiritual, e isso com uma intenção, com um propósito firmado. Esse mesmo sentimento estar diretamente ligado com os outros três que já foram citados neste versículo. Paulo então está trazendo aqui uma ideia de completude a respeito dessa realidade que deve mover essas atitudes então presentes nos cristãos. Neste versículo então o que o apóstolo Paulo apresenta a nós aqui é que deve haver então um círculo completo dessa unidade, de forma que a igreja, que os cristãos possam pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, serem unidos de alma e mente e terem então o mesmo sentimento. Esses 4 princípios são complementares e são também, de certa forma, inseparáveis.
A mesma ideia é basicamente expressa em 4 formas, cada uma com ênfase em algo diferente, mas de igual forma todas elas são importantes. Nos versículos 3 e 4 dessa carta, Paulo vai destacar as atitudes que destroem a unidade cristã, ao passo que ele também vai exaltar aquelas atitudes que promovem, que constroem ou que fazem os cristãos perseverar nessa verdadeira unidade. Primeiramente, eu gostaria de destacar com vocês aqui as atitudes que destroem essa unidade cristã nesses versículos. O versículo 3 e 4 diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Primeiramente, ele fala aqui a respeito de interesse pessoal ou vaidade. Depois ele vai falar a respeito de você estar fixado tão somente nos seus próprios interesses. Acontece que se cada um dentro da igreja começar a pensar unicamente em si mesmo, o que isso vai gerar dentro da igreja é uma grande divisão, como nós já colocamos antes. E Paulo então está instruindo os filipenses aqui a não serem movidos então por essa questão do interesse pessoal. Não deve haver entre os filipenses partidarismo. Partidarismo, de certa forma, ele denota essa questão do egoísmo, porque se você faz algo em favor de alguém com partidarismo, é porque você, de certa forma, está visando algum benefício que aquilo pode trazer para você futuramente. Paulo coloca aqui também que os filipenses eles não deveriam buscar honras e nem prestígios para si, como faziam alguns pregadores. Lá no versículo 17 do primeiro capítulo, Paulo vai falar a respeito disso. Alguns pregadores estavam pregando a Cristo por inveja, não de forma sincera. Eles estavam buscando se promover diante da pregação do Evangelho. Mais uma vez aqui, algo que denota então uma ambição egoísta, uma busca pela glória, uma glória que não nos pertence. O que nós devemos ter em mente como igreja é que toda a glória deve ser dada a Deus. Em tudo aquilo que nós fazemos, toda a glória deve ser dada a Deus. E tudo aquilo que nós fazemos, que nós buscamos glória para nós mesmos, isso é uma vanglória. Se por um lado, então, Paulo fala dessas atitudes que podem destruir essa unidade cristã, por outro lado, ele vai falar a respeito de atitudes que podem gerar essa unidade cristã. Se o interesse pessoal e a vaidade, se os próprios interesses podem destruir essa unidade, por outro lado, existem atitudes que devem ser promovidas dentro da igreja com o objetivo de construir essa verdadeira unidade. E Paulo então destaca atitudes que constroem a unidade cristã, nesses versículos também 3 e 4, e ele emprega então a palavra aqui traduzida por humildade, no sentido de que nós devemos nos humilhar assim como Cristo se humilhou, como ele vai dizer mais à frente, nos versículos que semana passada foram pregados aqui pelo Jansen. De forma que essa palavra humildade, como eu já citei anteriormente também, assim como a humildade é uma palavra que não foi bem aceita a princípio pelos gregos, porque os gregos eles tinham consigo que essa questão da humildade, você se considerar humilde, denotava uma certa fraqueza, uma certa fragilidade. E pelo que nós vemos aqui através da palavra de Deus, você ser humilde é um conceito totalmente diferente desse que os gregos traziam consigo. Para os gregos então, ser humilde não era uma virtude, e sim esse sinônimo de fraqueza. Ao passo que para nós, como cristãos, ser humilde é sermos fortes. Sermos humildes significa que nós temos o entendimento de que quando a graça de Deus nos alcançou, ela transformou o nosso coração de maneira tal que essa submissão pelo amor gerou em nós o temor e transforma então essa submissão em amor devotado a Deus. Daí nasce então o que nós intitulamos como essa verdadeira unidade. E para Paulo, essa virtude ela está associada à ternura de coração, como bondade, com a mansidão, como a longanimidade, como a gentileza que deve ser exercida no seio da igreja entre os irmãos. Isso é a feliz condição que surge quando cada membro da igreja considera-se inferior ao outro. Se alguém tem em seu irmão por mais alta estima, então se empenhará em buscar os interesses do seu irmão, as necessidades do seu irmão,
ao invés de atentar somente para os seus próprios interesses, para as suas próprias buscas, por aquilo que lhe traz algum tipo de satisfação. E a mensagem de Paulo aqui aos Filipenses, então, é a mesma que nós podemos ler lá em Mateus, no capítulo 19, no versículo 19, que diz assim: ame ao seu próximo como a si mesmo. A verdadeira unidade, então, ela será promovida e gloriosa na comunhão, que se manifestará a nós, se manifestará ao mundo, aos olhos do mundo, em toda beleza, através desse poderoso testemunho que nós podemos transmitir através dessa nossa união, através de olharmos para a necessidade do outro e podermos atentarmos para as suas necessidades e não para os nossos próprios interesses. Que Deus possa nos ajudar a crescer em compreensão da sua palavra nessa manhã, assim como o apóstolo Paulo, que escreveu essas palavras aos Filipenses, cresceu em compreensão do seu chamado, daquilo que Deus tinha para a sua vida. Provavelmente não seria ousadia afirmar que Paulo ele tinha crescido de tal modo nessa questão de humildade que, ao escrever a primeira carta aos Coríntios, ele era o menor dos apóstolos. Com o passar, ele vai colocar que ele era o menor de todos os santos em Efésios. E pouco mais tarde, esse mesmo apóstolo ele vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ser o principal dos pecadores. Paulo havia crescido em entendimento a respeito de humildade. Começou então dizendo o menor dos apóstolos, depois o menor dos santos e por fim, principal dos pecadores. Para concluirmos a respeito desses versículos da carta do apóstolo Paulo, aqui no capítulo 2, Paulo nesses versículos que lemos, ele fala a respeito então dessa verdadeira unidade, que não é algo então promovido por homens, por ação humana, mas é algo que emana de Deus para nós. É Deus que nos impulsiona e esse impulso também ele deve ser demonstrado por nós, para que outras pessoas possam se achegar à igreja, para aqueles crentes que estão se achegando à igreja, possam buscar viver também em unidade. E nesse caminho a ser percorrido, as atitudes corretas, elas devem deixar marcas que vão atrair as pessoas. Essas atitudes, elas devem apontar que Cristo é o Senhor da igreja. E nós devemos observar isso também nos dias de hoje. Cristo é o Senhor da igreja. E assim como Ele orou, pedindo ao Pai que nós fôssemos um, que a igreja possa também demonstrar para o mundo que nós estamos unidos a Cristo e somos um com o Pai. A primeira aplicação, então, que nós podemos fazer a respeito desse texto não é uma regra e não significa que em todos os aspectos da nossa vida nós devemos considerar todos superiores. É importante nós atentarmos que Deus, através do seu Santo Espírito, distribuiu dons na igreja. Ao pastor Ricardo foi dado o dom da palavra. E não é qualquer um membro da igreja que vai subir aqui no púlpito pregar a palavra que tenha que ser considerado pelo pastor como superior a ele nesse aspecto, sendo que a ele foi dado o dom da palavra. Se essa pessoa que aqui subiu não tem o dom da palavra, não adianta. Então não é uma regra e não significa que em todos os aspectos você deve considerar todos superiores, cada um na sua função dentro da igreja. Mas também, por outro lado, nós devemos entender esse considerar os outros superiores a nós mesmos como um princípio geral, como uma regra que deve controlar, de certa forma, as nossas vidas, porque ainda que o crente possa esquadrinhar os seus pensamentos, olhar a respeito de si, reconhecer a sua insignificância e reconhecer-se como errado diante de Deus, e prostrar-se em oração diante de Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, pelos seus erros, ainda que haja em você essa capacidade de poder fazer uma análise própria e se julgar como o apóstolo Paulo aqui, como o principal dos pecadores diante de Deus, você não tem direito de julgar as ações de um outro irmão, a menos que esteja claro na vida deste irmão que ele não professa uma fé concreta em Cristo Jesus, ou que a sua conversão não é de fato genuína, não é de fato verdadeira. Porque muitas vezes os púlpitos estão sendo tomados por falsos mestres, falsos ensinos estão sendo proferidos dos púlpitos, como uma mensagem de um verdadeiro evangelho, mas que de fato não é. Então, a menos que essa conversão não seja genuína, não seja verdadeira,
e que este ensino não seja verdadeiro, você jamais deve julgar o que cada irmão está fazendo dentro da igreja. Fato é que nós devemos nos atentar que, muito embora nós façamos algo na igreja, porque nos foi concedido esse dom de fazermos, existem outros irmãos dentro da igreja que às vezes estejam mais capacitados do que nós a fazer aquilo, e o fazem com mais maestria, porque já tiveram uma compreensão maior do que é viver humildemente diante do Senhor. O homem que aprendeu a encarar-se como um grande pecador, o apóstolo Paulo, ele aprendeu também a apreciar a graça salvadora de Deus de forma tal que agora ele se mostra agradecido por ela, a fim de salientar então aos filipenses e a nós também, através dessa exortação, e indicar uma fonte de onde emana toda a força necessária para se conformar então com esses princípios que ele listou para a gente aqui através desses versículos. Então o apóstolo Paulo termina nos versículos seguintes apontando então para o exemplo que é Cristo. E nós devemos sempre olhar para esse referencial maior. Assim como o versículo que eu citei de Hebreus no capítulo 13, versículo 7, que diz que nós devemos olhar para os guias e atentarmos para o êxito da sua carreira e imitarmos a fé deles. O versículo não termina por aí, porque ele diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso referencial maior sempre deve ser Cristo. João Calvino vai dizer a respeito dessa passagem que a humildade aqui nos exorta por meio de palavras. Paulo também recomenda por meio desse exemplo maior, que é Cristo. Primeiro, então, o apóstolo nos convida a imitarmos a Cristo, por ser esta a regra que rege a nossa vida. E no segundo momento, então, ele vai nos atrair para ela, por ser este o caminho pelo qual nós alcançaremos a verdadeira glória, assim como Cristo alcançou. A grande ideia que nós poderíamos expressar aqui a respeito desse texto é que aqueles que estão em Cristo revelam a verdadeira unidade por meio de atitudes humildes e solícitas, e assim motivam uma grande alegria. Feche os seus olhos, vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, nós te bendizemos, ó Deus, porque estamos aqui diante do Senhor nessa manhã, reunidos como igreja do Senhor, ó Pai. Nós cremos que de fato o senhorio do Senhor está presente sobre as nossas vidas, ó Pai, e nós queremos ter como igreja, ó Pai, o mesmo entendimento que houve também no apóstolo Paulo. O fato é que ele escreveu aos teus filhos, instruindo a respeito da humildade, ó Pai. E nós queremos reconhecer nesta manhã a nossa insignificância, ó Pai, diante daquilo que somos, e pedirmos ao Senhor, ó Pai, que através da tua graça, da tua misericórdia, o Senhor possa nos encher, ó Pai, com o teu Santo Espírito, para que possamos, ó Deus, ao longo da nossa caminhada, demonstrarmos o teu grandioso amor para conosco e sermos exemplos, ó Pai, não só para aqueles que estão chegando à igreja, mas também sermos exemplo para o mundo, ó Pai, que tem uma falsa compreensão a respeito de unidade, ó Pai. Pai, que o teu Santo Espírito, ó Pai, possa iluminar os nossos pensamentos, a nossa mente, o nosso coração, Pai, para que possamos gerar alegria no coração do nosso líder, ó Pai. Sabemos que o pastor Ricardo está aqui neste lugar, direcionado pelo Senhor, com o objetivo de trazer, ó Pai, o verdadeiro ensino para a tua igreja, ó Pai. Que a tua igreja possa acompanhar, ó Pai, o ensino que o teu servo tem trazido para nós, e que juntos possamos crescer, ó Pai, em entendimento da tua palavra e exaltarmos o teu nome, porque sabemos que, como igreja, ó Pai, esse é o objetivo que o Senhor colocou para nós, de glorificarmos o Senhor sobre todas as coisas das nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.